O ministro da Economia, Paulo Guedes, procura minimizar os efeitos da crise, dizendo que a economia global já vinha sofrendo um processo de desaceleração e que o coronavírus foi a gota para detonar a crise, mas que o governo confia que com a aprovação das reformas tributária e administrativa, o Brasil vai sair dessa. Cobrança ao Congresso. Vamos ouvir. Estamos absolutamente tranquilos e confiantes de que a democracia brasileira vai reagir, transformando essa crise em avanço das reformas, mais crescimento e mais emprego. Enquanto o mundo desce, o Brasil vai começar a reaceleração do crescimento. Mas o presidente gosta de jogar lenha na fogueira, né? Ontem mais uma dele, né? Ele disse que se o Congresso recuar na intenção de ficar com 15 bilhões do orçamento, o ato previsto para o próximo domingo vai perder força. Ele está atrelando exatamente a esse protesto contra o Congresso, a manifestação do dia 15. O presidente da Câmara, em todo caso, né, Rodrigo Maia, pediu harmonia entre os poderes. Vamos ouvi-lo. Tanto a Câmara, certamente o Senado, nós estamos prontos para ajudar, mas quem comanda esse processo é o Poder Executivo. Então nós vamos aguardar para ver quais são as demandas colocadas, não apenas no Legislativo, porque essa crise não será resolvida só mudando as leis ou mudando a Constituição. Tem muitas ações do próprio Executivo que precisam ser tomadas, mas nós queremos estar juntos e queremos que o Poder Executivo comande isso. O Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, também vai na mesma linha. O Congresso brasileiro não se furtará em nenhum momento decisivo da história nacional e em tomar a dianteira das decisões importantes para o nosso país. Decisões importantes para o nosso país. Seria bom, né, que os poderes estivessem em harmonia mesmo, né, Cláudio, Humberto, Pedro e Rafael. Eu acho que não falta harmonia, não. Falta um pouco de vergonha na cara de muitos dos atores, né, da cena que a gente assiste, né? Porque, assim, o mesmo presidente da Câmara que agora fala em harmonia, na sexta-feira ele deu uma sapatada no presidente da República. Quer dizer, essa coisa de... Na véspera foi a vez do presidente da República e assim por diante. Quer dizer, não é a política é exatamente isso. O que eu acho que nessa questão da crise aí, quase diariamente o presidente da Câmara fica reclamando que o governo ainda não mandou a reforma administrativa, aquela que foi, que sem nunca ter sido, né, e vai continuar assim, ainda que venha a ser aprovada, vai ser uma reforma pífia, assim como a reforma tributária, que o professor Delfim Neto aqui, um homem elegante que teve dificuldade de não classificar com um palavrão a qualidade do projeto ou da proposta de reforma tributária, que são duas reformas que todo mundo diz, tem que aprovar, cadê a reforma? Vamos discutir, mas são reformas absolutamente pífias, né? Não vão nunca serem aprovadas ou nunca serão aprovadas na medida que o país precisa, né? Isso é uma falácia de todo mundo. Agora, de outro lado, né, a gente verifica que o presidente da Câmara fica numa atitude confortavelmente passiva, fica ali sentado, aquele barrigão, fica só ali esperando que o governo mande a reforma administrativa. Porque se o presidente da Câmara comanda tanto a cena, né, se deixa comigo, como fez parecer na época da reforma da Previdência, deixa comigo, mata no peito que eu vou resolver essa parada. Por que ele não designa uma comissão, um relator? Por que não orienta esse relator a consolidar num único projeto todas as propostas que tramitam na Câmara? São dezenas, talvez centenas, que tenham a ver com um projeto ou ideias de uma reforma administrativa, e também a tributária. Por que a Câmara não assume esse papel? Né? É como se o presidente da Câmara tenha reduzido o Poder Legislativo, a mero cumpridor das pautas que são determinadas pelo Poder Executivo. O Poder Executivo tem todo o direito constitucional, previsto, está lá na Constituição, de fazer propostas, de encaminhar mensagens, projetos, medida provisória, escambau. Agora, o Poder Legislativo também deveria exercer a sua própria autonomia de propor as coisas que discute e aprova. Bom, os projetos que vão ser votados hoje. Um deles
transforma 9 bilhões e 600 milhões de reais de emendas do relator da proposta em gastos não obrigatórios. Outro, insere critérios que podem barrar a execução obrigatória de emendas parlamentares. E um terceiro, determina que na execução de emendas, o relator será ouvido apenas quando a iniciativa parlamentar reforçar a verba original proposta pelo Executivo. É um tema que vai ser discutido mesmo, porque isso é de interesse imediato dos parlamentares. E quando é do interesse deles, eles costumam ser muito rápidos. Agora, o que eu achei que faltou ontem, viu, Cláudio, Zé Paulo, Rafael, ouvintes, né? Era uma palavra, seja de alguém da área econômica do governo ou de algum deputado, alguma liderança do Congresso Nacional a respeito do que o mundo viveu ontem, né? Algo que pudesse dar um pouco não a atitude, né? Como também, lembrando aqui o que disse o professor Delfim ontem, é uma atitude de espera mesmo, o governo deve esperar para saber o que vai tomar, mas a gente não sabe quais seriam os caminhos a serem seguidos aí, quais serão os caminhos a serem seguidos se nós tivermos um aprofundamento dessa recessão internacional, né? E claro que as reformas elas são extremamente importantes, elas vão chegar uma hora ou outra, não tenho dúvida disso. Agora, a gente não sabe qual é o plano de emergência, se o governo tem, o que o governo está pensando para esse momento, para apagar o incêndio e tentar evitar que a recessão bata a porta do Brasil, porque nós estamos numa retomada, né, do nosso crescimento econômico, o processo está muito mais lento do que já fora no passado, mas a gente precisa saber o que pode ser feito, quais são os projetos que nós temos de infraestrutura para dar uma aquecida e tentar rebater esse movimento internacional que vem no caminho para uma recessão. Não quer dizer que estamos condenados a ter uma recessão. Agora, precisamos fazer alguma coisa para evitá-la, né? Ontem à noite... o ministro da Economia disse isso lá nos Estados Unidos, que ele espera a aprovação das reformas tributária e administrativa para vencer a crise. Ele deu a sua palavra. Então, mas essas reformas, né, Zé, elas valem em qualquer circunstância, né? Elas valeriam se o país estivesse crescendo a 3%, como ele tinha prometido lá atrás, né? Ontem à noite, a gente entrevistou o Sérgio Vale, um economista no Band de Notícias, que é retransmitido pela Rádio Bandeirantes de segunda a sexta às 10 da noite. Ele estava dizendo o seguinte: você tem sinais ruins vindo da China, a segunda maior economia do mundo, que está crescendo menos do que esperava, e ainda não há dados sobre o período mais intenso da propagação do coronavírus no país. Tem dados ruins vindo da Alemanha, que contamina consequentemente o restante da União Europeia. Tem dados ruins vindo dos Estados Unidos, ou seja, nós temos de 3 lugares diferentes, da China, da Alemanha, que, como eu disse, tem reflexo em toda a União Europeia, e dos Estados Unidos, dados que não são bons do ponto de vista econômico. Aí eu perguntei a ele, falei, bom, o que a gente pode fazer? Porque isso está fora do nosso controle aqui, né? Não temos muito o que fazer, aliás, nada o que fazer a respeito disso. Coronavírus, problemas em economias internacionais, o que é que nós podemos fazer aqui para tentar construir uma espécie de anteparo para quando isso chegar aqui não nos atingir de maneira tão contundente quanto poderia. É claro que aprovar as reformas é importante porque inspira confiança, porque mostra que há um mínimo entendimento entre autoridades, porque a gente mostra a investidores que aqui eles podem colocar o dinheiro deles, etc. e tal. Mas faltam medidas na microeconomia também, para fazer com que as pessoas possam passar a sentir confiança e conseguir um pouco mais de crédito a partir de agora, para que os empresários tenham mais condições de tomar decisões importantes já e não ficarem esperando no médio e no longo prazo os efeitos de reformas que são importantes ou não. Entre outras coisas, por exemplo, trabalhar em algo que já está aí, tá? Além das reformas, tem algo que é, em tese, até mais simples do que isso, que é acertar de uma vez por todas as condições para esses acordos de leniência das empresas envolvidas em casos de corrupção, permitir que elas voltem a trabalhar, que elas voltem a serem contratadas pelo poder público, gerar emprego, gerar renda. Enfim, se não há dinheiro para o setor público investir diretamente, fazer isso de maneira indireta, usando dinheiro da iniciativa privada, mas habilitando essas empresas que hoje não estão habilitadas a voltarem a trabalhar. Essa é uma alternativa, dentre várias, para a gente começar a construir um cenário mais amigável para um período que tende a ser um pouco mais difícil nos próximos meses. E sobre as reformas,
O ministro Paulo Guedes tem prometido a reforma administrativa desde o final do ano passado, ou desde outubro ou novembro do ano passado. O presidente Jair Bolsonaro pediu para parar, porque tinha as manifestações no Chile, era bom não mexer com funcionalismo público, ele queria dar mais uma olhada e voltou para o gabinete do presidente, volta para o gabinete do Ministério da Economia e até agora não há consenso. Assim como o ministro Paulo Guedes vai e volta na reforma tributária. Uma hora o governo diz que vai apresentar uma proposta dele, com CPMF e não sei o quê, aí demitem o Marco Sintra quando falam nisso. Outra hora diz que pode apoiar alguma coisa que já tem no Congresso Nacional. Acho que o Poder Executivo, nesses casos, tem uma missão que é a missão do farol, né? Iluminar um caminho, dizer, olha, o que a gente pensa, afinal de contas estamos num regime presidencialista e não parlamentarista, como reclamou o general Heleno, né? Se quiserem isso, tem de mudar a Constituição. Então tem de olhar, iluminar e falar, olha, é por aqui que a gente imagina. E aí joga a bomba lá para o Congresso Nacional no bom sentido, não aquela que o Eduardo Bolsonaro queria, a bomba no sentido do trabalho, e aí deixa o pessoal se entender lá, né? Agora, eu acho que falta o presidente da República, o Poder Executivo e o ministro da Economia assumirem essa posição. Fala, não, me dá aqui que o manche é meu e é daqui para frente, né? Bom, são 8 horas e 42 minutos. Vamos aos Estados Unidos. Ô, Cláudio. Não, só para lembrar assim, a questão da reforma administrativa, né? Por que é que não vai dar certo? Só para lembrar assim, o que é que empacou? É porque a resposta foi, a primeira versão da reforma administrativa foi elaborada pelo ministro Paulo Guedes. Ele chamou lá o pessoal dele, anota aí, quero isso, aquilo, coberto de razão em tudo, né? Quando chega aquela primeira proposta nas mãos de Bolsonaro, ele quase teve um infarto, porque simplesmente ia criar problemas para ele na área, no setor público. Foi exatamente isso. Bolsonaro, eu imagino que já aos 17, 18 anos, já ingressou no serviço público para dele não sair nunca. Até hoje, o presidente da República é funcionário público. Essa reforma que o Poder Executivo elabora, vem sendo elaborada por funcionários públicos, né? Vai ser avalizada pelo presidente da República, o principal dos funcionários públicos. Isso vai para o Poder Legislativo. Isso vai ser avaliado por funcionários públicos, né, cujos interesses estarão em jogo, tanto no Executivo já estava, também no Poder Legislativo. Quem elabora pareceres, quem elabora estudos substitutivos, quem aconselha, quem redige discurso de deputado, etc., é funcionário público. Depois a Câmara vai aprovar um projeto que já vai ser um Frankenstein, mas pode ser, e certamente haverá, um ou outro avanço, digamos assim. Não será nada substantivo, mas haverá. Esse avanço, esse mínimo avanço que eventualmente ocorra, vai ser judicializado. E adivinha quem é que vai decidir sobre isso? O funcionário público que está lá no Supremo Tribunal Federal. Não há a menor chance, minha gente, de essa reforma administrativa ser minimamente decente, merecer minimamente a denominação de reforma.